Que bom ter você aqui conosco. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Quero convidar você a ouvir uma mensagem muito abençoada, inspirada na palavra de Deus, que vai certamente impactar o seu coração. E convidar você também a compartilhar com outras pessoas essa mensagem. E também te convidar para nos visitar, Rua Rosa Branca, número 32, bairro Bom Jardim, Igreja Metodista, às terças-feiras, às 19h30, aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19h. Tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso meio e fique com essa mensagem abençoada agora para o seu coração. Se você puder, fique de pé por um instante. João capítulo 6, versículo 60. Quem contou, diga amém? Amém. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Agora o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirai-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Tudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Antes de você sentar, diga para a pessoa que está ao seu lado: é bom ter você aqui, mas não converse comigo até o final do culto. Amém? Queridos irmãos e irmãs, hoje eu quero falar e pregar sobre o tema confronto. A vida é feita de confronto, mas fato é que nós não gostamos de ser confrontados. O confronto, ele mexe com a gente, porque na maioria das vezes a gente só gosta de ouvir aquilo que vai massagear o nosso ego. Na maioria das vezes a gente gosta de ouvir aquilo que na verdade vai massagear o ego do nosso ser. E quando a gente fala de confronto, a primeiro instante parece ser algo ruim, mas não é. A afronta é algo ruim, mas o confronto é algo bom. A vida é feita de confronto. Todos os dias nós somos confrontados. Por exemplo, quando você vem num velório, é um confronto. É o confronto da morte com a vida. É o momento de você começar a repensar a sua história, a sua caminhada. Quando você vai em um hospital, é um confronto. Você se confronta e se depara com pessoas que estavam normais, boas, e de repente estão no leito de uma cama. Quando o seu pai te confronta, ou a sua mãe te confronta, é para o seu bem. Quando o esposo ou a esposa confronta um ou outro, sentar na mesa para acertar a sua vida, a sua caminhada, é algo bom. Mas infelizmente nós criamos em nossa mente um conceito que confronto é algo ruim. E parece que esse conceito também estava impregnado na mente de alguns dos discípulos. Porque esse texto fala do momento em que Jesus começa a liberar uma palavra dura, uma palavra de confronto. Jesus começa a falar de uma forma tão enérgica, tão forte, que alguns dos discípulos, não foi qualquer um, eram os discípulos, começaram a ir embora. E acharam a palavra de Jesus dura demais, a ponto de Pedro chegar e dizer: mestre, a tua palavra está muito dura, as pessoas estão indo embora. E o texto que nós lemos diz que não era qualquer pessoa, eram os discípulos, aqueles que caminhavam e estavam com Jesus. No decorrer da vida, muitas pessoas não vão aceitar confronto, e por não aceitar o confronto, elas vão perder a melhor parte da festa, que é estar com Cristo. Elas vão perder o melhor lugar, que é estar na caminhada com Cristo e viver com Cristo. Grande parte das pessoas, elas deixam o casamento, deixam a caminhada com Deus, deixam coisas abençoadas porque foram confrontadas. E as pessoas não sabem ser confrontadas. As pessoas querem ser paparicadas. As pessoas querem ser mimadas. É isso que as pessoas querem. É isso que o nosso eu, a nossa carne gosta de ser paparicado. Nós gostamos disso. Isso está no ego do homem, no ser do homem. Parece que é inerente do ser humano ser paparicado. Porém, o que nós vamos aprender hoje, a necessidade do confronto. Como nós precisamos ser confrontados. E como o confronto pode trazer algo bom para a nossa vida. Esse texto traz algumas lições que eu quero compartilhar com você. E a primeira lição que eu quero que você entenda
é que quando nós somos confrontados, quando o confronto chega na nossa vida, o nosso caráter é revelado. O nosso caráter se revela diante de um confronto de Deus, da sua palavra. Quando a palavra de Deus ela nos confronta, o caráter que governa a nossa vida será exposto e revelado. As máscaras não poderão ficar mais, elas vão cair. Todo confronto gera a realidade de quem nós somos. Todo confronto, principalmente na palavra, vai mostrar qual caráter governa a nossa vida e a nossa história. E quando a gente olha para esse texto, olha o que diz o versículo de número 60, diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem não pode ouvir? Agora, olha o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. É só a gente lembrar daquele jovem rico que chegou perto de Jesus e perguntou para Jesus: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? Jesus faz uma pergunta de confronto: conhece os mandamentos? E ele então diz: conheço todos os mandamentos, sei todos os mandamentos. E eu imagino a multidão ao redor de Jesus pensando: agora ele pegou Jesus. E de repente Jesus olha para ele e diz assim: vende tudo que tem e dá aos pobres. O texto bíblico é claro dizendo que aquele jovem ficou tão triste que ele virou as costas e foi embora, porque na verdade ele achava que cumpria os mandamentos, mas o principal, que era amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo ele não amava. Tanto não amava a Deus que ele amava mais o dinheiro, e tanto não amava o próximo que ele não pensou em ter um coração generoso e abençoar o próximo. Quando ele foi confrontado, a escolha que ele fez não foi aceitar o confronto, mas foi virar as costas e ir embora, como os aqui estavam fazendo. Qual que é o grande problema? É que diante do confronto da palavra de Deus, o nosso caráter é revelado. Sabe quando a palavra de Deus confronta você no seu pecado? Sabe quando a palavra de Deus confronta você nas mazelas da sua alma? Sabe quando a palavra de Deus confronta você no mais íntimo do seu ser, para que você acerte, para que você organize algo que precisa ser organizado, e você, em vez de aceitar o confronto, faz como os demais, viram as costas e vai embora, revelando um caráter de rebeldia, revelando um caráter de um coração duro e que não está pronto para receber confronto. Só que você precisa entender que a vida é feita de confronto. E sabe qual o confronto que não vai ter como você fugir dele? O confronto da vida com a morte. Não vai ter como você fugir desse dia. Então, a palavra de Deus nos mostra que o confronto revela o nosso caráter. O versículo 60 e o versículo 66 mostrou que aqueles discípulos de Jesus estavam com o caráter totalmente desvirtuado, estavam com o caráter totalmente voltado para onde não deveria estar. E aí, meus irmãos e irmãs, a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: qual é o caráter que você revela diante de um confronto da palavra de Deus? Qual é o caráter que é revelado em você quando Deus usa alguém para confrontar você? Ou será que nós estamos naquele estágio que a gente quer que todo mundo passe a mãozinha na nossa cabeça, mas que o nosso erro não seja confrontado, que as nossas mazelas não sejam confrontadas, porque serão confrontadas. Se nós não aceitarmos o confronto aqui, terá que ser confrontado no grande dia do juízo. Então o que o texto está nos mostrando é que o confronto da palavra de Deus, ela revela os nossos caráter. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto ou sacrifício, quanto em obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. A obediência é a melhor atitude que nós podemos ter diante de um confronto de Deus. É bem verdade que tem hora que a gente é confrontado e dói. É bem verdade que tem hora que a gente não quer ouvir as verdades da palavra de Deus, a gente quer ouvir as nossas verdades, a gente quer ouvir aquilo que a nossa alma quer. A gente tem aprendido aqui domingo pela manhã, tem sido uma bênção o estudo. A gente tem falado muito sobre o âmbito da alma, mas também do espírito, e pouco se fala do espírito que Deus nos deu, o espírito do ser humano, que é que entra em contato com o espírito de Deus. Na maioria das vezes nós somos crentes almáticos, que vivemos uma vida só de alma, só de emoções, e nada mais do que isso, crentes almáticos. E o crente almático, quando ele é confrontado, ele não aceita o confronto, ele vira as costas e vai embora, porque é mais fácil. Ele revela um caráter rebelde, ele revela um caráter de alguém que não está pronto para ouvir verdades que possam mudar a sua história. Quem está entendendo, diga amém.
A segunda lição que nós aprendemos com esse texto: nunca pense, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: nunca pense, nunca deixe passar pela sua mente que Deus vai te paparicar. Diga: Deus não tem filhos mimados. E fala para a pessoa que está ao seu lado: Jesus não te deve nada. Sabe por que Deus não vai te paparicar? Porque Ele não te deve nada. Deus não te deve nada. Às vezes eu e você paparicamos alguém porque devemos favores. Devemos, é ou não é? Eu tenho que isso porque fulano fez isso. Deus não te deve nada, meu irmão. Deus não deve nada para ninguém. Pelo contrário, Ele deu a si mesmo por mim e por você naquela cruz. Por isso, tire da sua cabeça esse pensamento de que Deus é um pai que vai te paparicar, de que Deus é um pai que vai passar as mãos em todos os nossos erros e dizer: não, continue do jeito que está. Irmão, se fosse assim, Jesus não tinha subido na cruz. Jesus subiu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Não é para a gente ficar do mesmo jeito, é para a gente vir como está, mas para mudar para uma nova vida, caminhando com Ele, para ter uma vida transformada que vai da presença dEle. Deus, Ele não vai nos paparicar. Sabe o que é interessante? Que então Pedro chega para Jesus e diz assim: Jesus, é o seguinte, nós amamos o Senhor, mas o seu discurso está muito pesado, a sua palavra está dura demais. Talvez, se fosse eu e você, nós iríamos chamar o conselho, iríamos chamar a clã, iria chamar todo mundo e dizer assim: eu acho que eu vou precisar mudar essa estratégia aqui de palavra. Mas Jesus não fez isso. Sabe, surpreendentemente, olha o que Jesus diz: mesmo Ele sendo amor, Ele também é justiça. Olha o que Jesus diz no versículo número 67. Olha o que Jesus diz: então perguntou Jesus aos 12: o que eu posso fazer para mudar? Qual palavrinha que vocês querem que eu use? Então perguntou Jesus aos 12: está doendo? Senta no colo, deixa o papai fazer um carinho em você. O que eu posso fazer? Você quer um barco de pesca melhor? O que você quer? Você quer um carro novo? Foi isso que Jesus fez. O que Jesus disse? Vocês não querem ir embora também não? Vocês não querem não? Vocês estão preparados para ir embora? Pode ir também. Jesus, Ele não deve nada para nós, irmãos. O problema é que às vezes a gente quer colocar Deus na nossa agenda. A gente quer trazer Deus, dar uma cartilha para Deus e achar que Deus tem que fazer como a gente quer. Aí a oração do Pai Nosso é mudada. Não é venha a nós o teu reino, é venha a nós o meu reino. O confronto ele precisa existir. E não pense você que Jesus vai mudar a palavra, o direcionamento, o confronto para paparicar a mim e a você. Não, porque Jesus, Ele é Deus, irmão, e Ele tem o melhor para a sua vida. A gente só enxerga na frente do nosso nariz, Ele enxerga a eternidade. Ele é atemporal, Ele está além do tempo, Ele está além da eternidade. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é Deus, e é por isso que Ele nos confronta, porque Ele sabe que o caminho que a gente está indo às vezes vai nos levar para o buraco. Parece ser bonito, parece ser legal, mas o final é a derrota eterna. E por isso Ele nos confronta, para que a gente tenha vida e vida abundante. E Ele não vai nos paparicar. E infelizmente parece que tem sido ministrado hoje um Deus que está mais preocupado em paparicar as pessoas para andar com Ele. Deixa eu dizer algo que eu já falei para você com muito amor e carinho: Deus não precisa de mim, irmão. Se eu falar hoje eu não quero ser mais pastor, eu abandono tudo, irmão, é prejuízo para mim. Deus não depende de mim. Ele é Deus e continua sendo Deus. Deus não precisa de ninguém. Ele é Deus soberano, mas Ele nos dá o privilégio e a oportunidade de servi-lo, de estar com Ele na obra, de caminhar com Ele, de andar com Ele. Por isso Deus não vai paparicar ninguém. Ora, os anjos pecaram, Ele derramou juízo sobre os anjos que pecaram. Ele não vai paparicar. Pedro foi lá tentar amaciar, Pedro foi lá tentar contornar, porque o povo estava indo embora. Eu estava lendo um livro esses dias, e esse livro falando o seguinte, que o pastor ficou muito preocupado, porque a frequência na igreja começou a cair. E aí a frequência começou a cair, o pastor ficou preocupado, ele achou que ia ter que negociar alguns princípios para trazer mais gente, aquela coisa toda, e de repente quando o pastor está lá, Deus ministrou no servo dele, lá no altar, e chegou para o pastor e disse: você está preocupado com o povo não está vindo? Mas quanto tempo eu não venho nessa igreja? Você está preocupado que o povo parou de vir aqui?
mas tem muito tempo que eu não venho aqui, que vocês não dão lugar. Tinha gente, mas não tinha eu. E por que ele começou a sumir? Porque ele começou a pregar as verdades. Porque ele começou a apertar um pouco, ele começou a falar das verdades que confrontam, e o povo começou a ir embora. Então ele pensou que estava fazendo a carne e disse: espera aí que eu tenho que retroceder. Então Deus levantou um profeta, levantou um servo dele e foi lá no altar e disse: você está preocupado com gente? Você deveria estar preocupado comigo, que tem tempo que eu não entro nesse culto, tem tempo que eu não frequento esse culto, tem tempo que eu não venho aqui. É sério isso, irmão? Mas é a realidade. Só que às vezes a gente acha que Deus vai se relacionar como eu e você, paparicando aqui, paparicando ali, fazendo concessões, porque senão a gente como a gente vai ficar? Deixa eu dizer algo para você: nada pode tocar na glória de Deus, nada pode tocar no senhorio de Deus, nada pode tocar no poder de Deus. Se eu e você o rejeitarmos, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Nada muda quem Deus é. Pedro foi lá tentar falar alguma coisa e Deus disse: não, Pedro, você não quer ir embora também não? Você não quer caminhar com isso também não? Você quer ir, Pedro? Pode ir. Porque Deus, ele não vai nos paparicar. Pelo contrário, ele nos deu uma vida, ele nos deu um coração batendo, ele nos deu o nosso pulmão funcionando, tudo em nós funcionando, para que nós sejamos gratos a ele. A palavra de Deus diz em Provérbios 3:2: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Talvez você veio aqui nessa noite e está dizendo: eu não vim nessa igreja para ouvir essa palavra. Bom, mas esta é a palavra que Deus colocou em meu coração, porque eu tinha uma outra para pregar aqui. Aliás, Deus tem feito muitos comigo. Semana eu fui pregar em Manhuaçu, e quando eu subi no altar, eu já levei logo um trecho uma vez, porque eu estava meu coração queimando. E a João mandou para mim hoje: pastor, qual que é o tema da mensagem? De vez em quando eu costumo mandar antes, porque é essa palavra. E vou te dizer, tem mais de 6 meses que eu estou remoendo essa palavra para trazer para vocês aqui. Tem mais de 6 meses, irmão, que isso já está. Porque hoje é o dia, hoje é esse momento, e é para você ouvir. Deus, ele não nos paparica, mas pelo contrário, Deus, ele nos conforta, ele nos consola, ele nos sustenta, ele nos fortalece. E se você ouvir o confronto de Deus, andar no confronto de Deus, uma coisa tem para você: refrigério, abrigo e fortaleza naquele que é nosso refúgio, que é fortaleza e que é socorro bem presente nas tribulações. Nele tem tudo isso para nós. A terceira lição que nós aprendemos é que a declaração dos seus lábios, a sua postura diante do confronto, diz quem você é. A declaração que sai dos seus lábios diante do confronto vai de fato mostrar quem você é. Se quando você é confrontado, você vai pelos cantinhos murmurando, reclamando e tal, isso já mostra quem você é. Mas se quando você é confrontado, você olha para dentro de si mesmo, para o espelho da vida e diz: certamente a palavra de Deus tem razão, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado. Isso mostra quem você é. Se você entende que a palavra de Deus que te confrontou, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, você compreende o reino. Porque a declaração dos seus lábios define quem você é. Olha o que diz o versículo de número 68. Pedro foi falar com Jesus. Jesus puxa a orelha de Pedro e diz assim: você não quer ir embora também não? Pergunta se tem mais alguém querendo ir embora. Jesus puxa Pedro para cá e diz assim: Pedro, deixa eu te acertar um pouquinho. Pedro poderia ter saído dizendo assim: galera, Jesus está bravo hoje, Jesus está estressado hoje, Jesus está muito bravo. Gente, não tem jeito não. Ele poderia ter falado tudo isso, mas ele não foi em lugar nenhum. Sabe o que ele fez? Olha a declaração dos lábios de Pedro, versículo de número 68. Olha o que Pedro diz aí, Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Sabe o que Pedro está falando? Doeu, Senhor, mas eu não tenho para nenhum outro lugar para onde ir. Doeu, Senhor, mas eu preciso desse confronto. Doeu, Senhor, eu não estava entendendo antes, mas eu não tenho outro lugar para ir. Mateus 4,4: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Pedro estava dizendo? Doeu, Deus, mas eu vou ficar aqui. Doeu, Jesus, mas eu não vou fazer com os outros. Está doendo o confronto, Jesus, mas aqui é meu lugar, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Sabe o que Pedro está nos ensinando? Que a grande maioria das vezes a gente não vai ouvir o que quer,
mas a gente vai ouvir o que a gente precisa. Deus, Ele vai nos confrontar, e a gente precisa entender que o confronto da palavra é confronto de vida eterna, que Deus quer trazer vida plena para nós, que Deus quer trazer vida eterna para nós. Na psicanálise a gente costuma dizer isso: foge das respostas prontas, foge do que é bonitinho e perfeito, mas foge daqueles que bateram no seu mundo. Você está indo para um buraco, estão indo dizer: não, continua, você está tranquilo, você tem que viver a vida. Foge, mas se agarre naquele que tem a coragem de confrontar você e dizer: olha, mude de vida, porque não é essa vida que Deus deu para você. Mas a gente não quer ouvir isso. Quando a gente é confrontado assim, a gente faz bico, vai para casa, deita no travesseiro ainda com bico, com raiva de um amigo, da amiga, porque Deus usou para nos confrontar. A gente precisa dizer com Pedro: Senhor, para onde eu vou correr, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? É como eu e o Silvio, nós brincamos um dia no impacto, né? A gente sai do impacto, ainda sai do impacto rindo, alegre, feliz, palavra vem, entra e a gente sai alegre do impacto. É assim que tem que ser. No homem ao máximo, hein, Gil? Tinha dito o homem ao máximo, porque o couro vinha, irmão. Era uma maravilha. E a gente saía rindo do homem ao máximo. Confronto, irmão. Deus, Ele vai nos confrontar porque Ele nos ama. Mas o confronto de Deus é para a gente entender que só Ele tem palavras de vida eterna. Então não fuja do confronto, não vá para nenhum outro lugar. Entenda que só Jesus tem palavra de vida eterna para você. A quarta lição que eu quero que você entenda nessa noite é que quando nós conhecemos Jesus, nós vivemos abertos para sermos confrontados pela sua palavra. Quando a gente sabe quem é Jesus, a gente está aberto para ser confrontado pela palavra daquele a quem nós conhecemos. Isso se aplica, por exemplo, ao seu pai. Você pode não entender a primeiro instante o puxão de orelha do seu pai e da sua mãe, mas lá na frente vai dizer: meu pai e minha mãe tinham razão. Meu pai e minha mãe sabiam o que estava falando. Agora você acha que Jesus não sabe o que está falando para você? Talvez você está dizendo aí no seu banco: eu vim aqui porque eu queria ouvir uma palavra que eu seria curado. Eu vim aqui porque eu queria ouvir uma palavra que a porta de emprego vai se abrir. Eu vim aqui porque eu queria ouvir uma palavra assim, 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 assim. Mais importante que tudo isso é um dia você morar no céu. Mais importante que tudo isso é um dia você ver Deus face a face como Ele é. O resto que Deus te der aqui é mais, irmão. É Mateus 6,33: buscar primeiro o reino, a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se Deus quiser acrescentar mais na sua vida, glória a Deus, pega, glorifique e continua servindo. Mas o mais importante é ir morar no céu. E é por isso que você precisa conhecer o Cristo que você serve. Porque quando você o conhece, o confronto que virá será um confronto de um Pai amoroso. Você vai entender isso. Olha o que diz no versículo número 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. O Pedro, que foi questionar, ouviu uma palavra dura de Jesus, ele confessou que sabia que ele era o Cristo de Deus vivo, e agora ele está dizendo: nós sabemos quem o Senhor é. Então, Senhor, a tua palavra é vida para nós. Sabe por que muitos de nós rejeitamos o confronto? Porque não conhecemos de fato quem Deus é. Porque não conhecemos de fato Deus da Bíblia. Porque quando a gente lê a Bíblia, o que a gente mais vê é Deus confrontando o seu povo, é confrontando os seus servos, para voltar para a posição, para andar no caminho, para andar direcionado. E todas as vezes que os servos rejeitaram o confronto, eles perderam as batalhas. E Pedro agora diz: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. Então, Senhor, é aqui que eu quero ficar. Eu sei quem você é. Então pode confrontar. João capítulo 8, versículo 32 diz algo muito interessante para nós: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o versículo 36 de João 8 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu irmão, minha irmã, esta é a palavra de Deus. Se essa palavra te confrontar, abrace, porque é a palavra de vida para você. Seja um pastor, seja um devocional com a criança, seja quem Deus quiser usar. Se Deus te confrontar, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração. Balaão não entendeu o confronto de Deus. Deus teve que usar um jumento. Balaão não entendeu. Deus estava confrontando o cara para ele mudar de rumo. Deus teve que usar o jumento. E mesmo assim o camarada ainda viveu com um coração terrível.
Sansão não entendeu o confronto de Deus. Seu pai tentou avisar para ele, mas ele foi teimoso, terminou com os olhos furados. E assim eu podia citar tantos outros para você. Deus é um Deus que nos confronta porque Ele nos ama. Agora você precisa saber o Deus que você está servindo. Porque se você estiver servindo o Deus que você acha que vai passar a mão na sua cabeça para fazer tudo o que você quer, você não está servindo o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, Ele não quer te perder de forma alguma. E Ele vai te confrontar. Porque Ele quer te trazer para perto, Ele te ama. Ele quer que você more com Ele um dia na glória. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aqui tem a última lição, diga graças a Deus. Diga até que fim. Nós está bravo, hein? Tem mais uma pregação aqui, que depois de mim, depois dessa, eu vou colocar o Silvio, o Gil, a Roberta, a Lu, tudo para pregar. Meu Deus do céu, diga graças a Deus. Graças a Deus. A palavra de Deus nos ensina. A última lição que nós aprendemos essa noite é que Jesus deixa claro que tem pessoas no meio, mas que não são igreja. Jesus deixa claro que entre os discípulos havia um traidor, alguém que não saiu do meio da igreja, porém vive uma farsa, não é da igreja. Olha o que Jesus está dizendo, que naquele meio tinha um que parecia-se como igreja, mas não era igreja. Alguém que nunca aceitou confronto, alguém que quando a mulher derramou um unguento aos pés de Jesus, ele começou a reclamar: por que ela está fazendo isso? Nós poderíamos vender aos pobres, porque os pobres que... Aí Jesus diz: olha, os pobres vocês vão ter com vocês direto, mas eu não. Jesus confrontou Judas, ele não entendeu. Sabe, às vezes quando nós não sabemos quem é Jesus, a gente acha que é igreja, mas a gente não é. A gente está no meio, só no meio. O Judas comeu com Jesus, o Judas viu Jesus abrir os olhos dos cegos, o Judas viu milagres, o Judas viu maravilhas e no final traiu Jesus. Não só vendendo, mas ainda beijando Cristo. Por quê? Porque ele não estava aberto ao confronto. Quando a gente não está aberto ao confronto, a gente é um traidor em potencial. Olha o que diz o versículo 70 e 71, diz assim: replicou Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Você sabe o que é mais interessante? Que o Judas não foi embora com a galera que estava indo embora, o Judas ficou. O mais interessante é que ele não foi embora. Ele ouviu tudo que Jesus falou com Pedro, que Pedro falou com Jesus, os demais, ficou quietinho, ele não foi embora, mas ele nunca foi no meio, ele só estava ali. Ele nunca foi igreja, e ele nunca recebeu os confrontos. Para Judas, ele entrava no ouvido e saiu do outro, e o que ele fez? Traiu Cristo. Quando a gente não recebe confronto, a gente até fica dentro da igreja, a gente até vem nos cultos, a gente até gosta, sabe? Mas quando está sendo confrontado pela palavra, entra no ouvido e sai do outro. E aí a gente se torna um potencial traidor da palavra de Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero terminar nesta noite dizendo para você, e para mim, porque essa palavra também fala para mim, Tiago capítulo 1, versículo 22: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando nós somos confrontados, o que a gente faz? Quando a gente é confrontado, sabe quando você está com ódio e Deus te confronta para perdoar? Sabe quando você está pronto para arrancar a cabeça de alguém e Deus te confronta para estender as mãos? Sabe quando você quer abandonar tudo e ir embora e Deus te confronta para você ficar? O que a gente faz? Quem nós somos? Nós estamos no meio, mas fazemos parte da família, fazemos parte do meio, ou nós só estamos aqui no meio, dizendo: pode falar o que quiser, não vou ouvir, saia, entra aqui, sai aqui, porque era isso que Jesus fazia. Porque se nós estivermos fazendo isso, a primeira oportunidade de trair Cristo, nós vamos trair. A primeira oportunidade de abandonar, nós vamos abandonar. Receba o confronto de Deus na sua vida, e saiba que o confronto é para te curar, é para te sarar, é para te restaurar, é para te fazer alguém segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que você saia daqui nessa noite entendendo essa palavra não como uma afronta, porque Deus não afronta ninguém, mas como um confronto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós precisamos ser confrontados.
Pense nesse Deus que é Pai que te confronta, que é um Pai que te corrige, que é um Pai que te ama. Por isso Ele te confronta dia após dia. Porque Ele não quer te perder. Ele não queria perder Judas, mas Judas escolheu esse caminho. Ele também não quer perder a mim e a você. Ele nos ama e eu quero orar com você nessa noite. Você que está em casa, que Deus abençoe, que essa palavra fale no seu coração e que todo o confronto de Deus na sua vida possa ser recebido com um coração alegre. Amém?